Ultimamente, trechos de uma discussão entre o geofísico Sérgio Sacani e o questionador, vulgo Monark, têm viralizado, abordando temas como a gravidade, o graviton e até teorias conspiratórias que sugerem que a gravidade seria um conceito inventado para esconder o formato da Terra. Essa conversa chamou minha atenção por misturar ciência séria, como a mecânica quântica e a relatividade, com desinformação e interpretações equivocadas, algo comum em argumentos terraplanistas ou de leigos que se apresentam como questionadores. Há tempos, eu queria produzir um vídeo para esclarecer dúvidas sobre a gravidade, responder a certos argumentos e mostrar como a falta de rigor científico alimenta esse tipo de narrativa. Neste vídeo, vamos analisar e rebater as afirmações de Monark, explicar o que é um graviton, como a gravidade é interpretada em diferentes modelos e discutir se existe alguma incoerência ou margem para conspiração. Também vamos falar um pouco sobre mecânica newtoniana, relativística, quântica e trazer contexto histórico. Em alguns trechos da live do apresentador Júnior, do Redcast, com Sérgio Sacani, vemos Monark questionando a segurança da ciência em relação à gravidade. Em um momento, ele pergunta a Sacani se não é estranho que, mesmo sendo tão avançada, a física ainda não tenha conseguido encontrar uma partícula ou fenômeno natural que explique a gravidade. Sacani responde explicando a dificuldade de detectar algo assim no regime quântico, sendo possível medir apenas efeitos gravitacionais envolvendo corpos massivos. Eu acho estranho que a física, né, tão avançada que ela até hoje não conseguiu encontrar a partícula ou o fenômeno natural que explica a gravidade. Boa, ótima pergunta, cara. Qual a questão da gravidade? A galera fala pra caramba da gravidade. A gravidade, pra quem não sabe, é uma das 4 forças que a gente conhece, tá? E a gravidade é a força mais fraca de todas elas. Ela é tão fraca que ela decai com o quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Onde que eu consigo verificar a força da gravidade? Eu só consigo verificar a força da gravidade com coisas que são muito grandes, entendeu? Essa resposta faz sentido. O menor campo gravitacional já medido foi detectado em uma versão recente do experimento de Cavendish, que observou a interação gravitacional entre duas esferas de ouro de miligramas, ainda assim, muito longe do regime quântico, estando acima de 4.000 vezes a massa de Planck. Vale ressaltar que, nesse experimento, foram utilizadas técnicas de ionização para neutralização de cargas elétricas, esferas diamagnéticas, ou seja, com efeito de repulsão magnética, câmara de baixa pressão de 6 vezes 10 elevado a menos 5 Pascal e escudos de Faraday entre as esferas. Efeitos mais sutis só se tornam perceptíveis mesmo quando envolvem corpos extremamente massivos, como planetas e estrelas. Monark retorna ao mesmo ponto, afirmando que os físicos não encontraram a partícula da gravidade, e Sacani explica que o graviton é uma hipótese relacionada ao esforço para unificar a mecânica quântica com a relatividade geral. Você não consegue, Sérgio. O problema não é isso. Você só consegue medir o efeito da gravidade, entendeu? Isso. Mas você não consegue, os cientistas não conseguiram ainda achar nos aceleradores de partículas dele e coisa do tipo, qual é a partícula. Não, cara, mas a partícula da gravidade ela é uma coisa hipotética. A gente não sabe se existe uma partícula da gravidade. Esse é o ponto. A gente não tem uma partícula. A gente procura pra caramba. Procura Mas não acha. É um ponto Talvez esse. não tenha. Talvez não tenha. E o lance é o seguinte, o sonho de boa parte dos cientistas é encontrar a partícula da gravidade, porque a gente sabe ela tem um nome, chama graviton, tá? O sonho dos cientistas é encontrar o graviton. Por quê? Se eu encontrar o graviton, eu vou conseguir fazer a unificação entre a física quântica e a gravidade. Esse é o sonho. Ou física quântica e relatividade. Esse é o sonho da humanidade, entendeu? Mas será? Então, mas o fato deles não encontrarem. Parece que, na percepção de Monark, a existência do graviton seria quase crucial, como se fosse uma prova definitiva da gravidade ou como se houvesse um grande vazio na física, e isso fica mais claro nas falas seguintes. Que esse é o sonho, ou física quântica e relatividade. Esse é o sonho da humanidade, entendeu? Mas será, eles Sérgio? procuram. Mas Eles será? procuram pra caramba. Então, mas o fato deles não encontrarem, Sérgio, e deles precisarem de alguma partícula, alguma coisa que explique a força, que dê... Claro que precisam. Eles encontraram pro resto, Sérgio. Monark insiste que, se os físicos soubessem o que é a gravidade, não estariam procurando graviton. Sacani rebate dizendo que, na relatividade, a gravidade não é modelada como uma força, mas como uma propriedade da geometria do espaço-tempo. Monark então conclui dizendo que a verdade é que ninguém sabe porra nenhuma. Não, cara, a gravidade não, cara, a gravidade não, porque a interpretação da gravidade feita na relatividade, ela não é uma força, cara. Ela é uma deformação do espaço-tempo, entendeu? Então, a gente não sabe o que é essa porra, a verdade é essa. A gente não sabe o que é a gravidade. A ciência não conseguiu explicar.
Não sabe. Não, a gente- Porque se eles Não, soubessem, Sr. se eles soubessem explicar o que é a gravidade, eles não estavam procurando o graviton, entendeu? Aqui fica evidente a estratégia. Ele explora uma dificuldade real da física, que não é amplamente discutida pelo público leigo, a unificação da mecânica quântica com a relatividade, exagerando essa limitação como se fosse um grande vazio. É uma estratégia retórica semelhante ao Furiose. Repetir distorções e exageros para dar a impressão de que toda a ciência é duvidosa, funcionando como um espantalho catastrofista. E não de hoje que certos questionadores da ciência já usaram essa retórica. O que reforça ainda mais essa percepção é que, nos trechos seguintes, Monark conclui que os físicos estariam escondendo a verdade sobre a gravidade ou que ela seria apenas um conceito inventado para justificar o formato da Terra. Eles só estão procurando o graviton, eles só estão pesquisando para tentar entender o que é, da onde vem a gravidade, porque eles não descobriram, porque eles não sabem, pô. Se eles soubessem, eles iam falar para você. Justamente por isso que eles não conseguem unificar as duas teorias, pô. A gravidade é o elo perdido. Então, isso demonstra pra gente que talvez a gente não entenda o que é a gravidade de verdade, ou talvez eles estejam escondendo a verdadeira natureza do que é a gravidade, e talvez a gravidade não exista de verdade, entendeu? Talvez a gravidade seja um conceito inventado, entendeu? Como eles não provaram ainda, é um conceito inventado, certo? Que eles usam para validar o formato da Terra atual. Porque só com a gravidade da forma com que eles tentam explicar pra gente, seria necessário um planeta redondo. A Terra pode ser plana, Vou entendi. explicar o lance da gravidade. Exatamente. Não é estranho. Não, mas é estranho. Você concorda comigo que é estranho isso, né? Não é estranho. Vou te explicar. Isso aqui já é uma extrapolação absurda. Aqui fica claro que os questionamentos de Monark não são de quem realmente deseja entender física ou esclarecer dúvidas. Ao longo da discussão, ele interrompe várias vezes Sakane, ri, faz expressões de deboche e ignora completamente as explicações, insistindo sempre no mesmo ponto. Na sequência, Sérgio explica que Einstein desenvolveu a relatividade geral para aprimorar a definição de gravidade de Newton, citando inclusive o experimento em Sobral, que serviu como evidência para a teoria. Monark, porém, responde dizendo que isso seria apenas uma interpretação criada por eles, dando a entender que existiria algum tipo de entidade ou estrutura governamental por trás dessas ideias. E ainda há quem duvide de que esse discurso flerta diretamente com o negacionismo. Monark também afirma que é possível construir narrativas com experimentos e volta a falar sobre a busca pelo graviton. Em seguida, ele solta a seguinte frase: se você entende como uma coisa funciona, você não busca entender ela, ou seja, segundo ele, se os físicos já compreendem a gravidade pela relatividade geral, e se essa teoria realmente estivesse certa, não haveria motivo para procurar o graviton. Para ele, isso seria uma grande contradição. Essa visão revela que Monark não entende nem o contexto histórico-científico dessas questões nem a própria metodologia científica. Ele ignora que, na ciência, mesmo teorias amplamente confirmadas continuam sendo investigadas, refinadas e aprofundadas, especialmente quando se busca uma unificação entre teorias clássicas e quânticas, que operam em regimes diferentes. Isso aí não existe. Ele foi estudar, ele foi fazer os experimentos experimentais e tal, não sei o que, chegou na teoria da relatividade, beleza? A teoria da relatividade diz que existe um negócio que preenche o universo chamado tecido do espaço-tempo, beleza? O Einstein falou o seguinte: a gravidade não tem nada de força, não tem nada disso. A gravidade é a deformação sofrida pelo tecido do espaço-tempo, dependendo da massa que você coloca nele, como se fosse uma cama elástica, uma analogia bem tranquila de entender, tá? Aí, pra sorte do Einstein, cara, ele propôs isso em 1915, e pra sorte dele, em 1919, ia ter um eclipse total do Sol. E era o jeito dele provar que ele estava certo. Como assim? O eclipse total do Sol é o único momento que eu consigo ver estrelas no céu de dia, certo? Então o que ele fez? Ele veio aqui, ó, pra Sobral, no Ceará, 6 meses antes do eclipse, e viu o céu na noite, e mediu a posição das estrelas. Mediu, você tem medido. Os caras vieram aqui no dia do eclipse, 6 meses depois, aonde aquelas mesmas estrelas estavam aparecendo de dia. E o Einstein falou assim: as estrelas não vão aparecer no mesmo lugar. Por quê? E a gravidade existe. Do jeito que eu estou falando pra você que existe, a luz da estrela, ao passar perto do Sol, vai sofrer uma deformação por causa do tecido do espaço-tempo, e ela vai aparecer nesse outro ponto aqui. Aonde a estrela apareceu? No ponto que o Einstein falou. E se você fizer a conta, dá exatamente o que a equação dele previa. Então o lance é o seguinte: o que é a gravidade? A gravidade é a deformação do tecido do espaço-tempo na interpretação relativista. A gente sabe disso e está definido. Ponto. Parágrafo. O que Essa é é? a interpretação relativista, ele não sabe nada. É a melhor teoria que a gente tem hoje pra explicar tudo, cara. Será que é? Ou é a teoria que eles inventaram a gente? Não, fala aí, Monark. Não, é melhor. Os caras falaram do momento global. Agora vamos responder a algumas questões. Os físicos realmente não sabem nada sobre a gravidade. Seria contraditório que físicos busquem uma teoria quântica para a gravidade. É essencial existir o graviton para provar que a gravidade existe. O que é um graviton? Por que existem diferentes modelos para descrever a gravidade? Os físicos entendem ou não o que é a gravidade? Vamos